Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje eu tenho a honra de receber nos estúdios da Jovem Pan Alexandre Iwata, responsável pela Secretaria de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, que é super importante para o mercado financeiro e para as empresas listadas em bolsa. Ele foi presidente da Caixa Participações, vice-presidente de Riscos e Controles Internos da Caixa Econômica Federal, foi vice-presidente de fundos de investimento da Caixa também. Foi ainda subsecretário de Política Econômica e secretário do Desenvolvimento da Infraestrutura. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Pablo. Obrigado pelo convite. Que isso. Bom, primeiro eu queria parabenizar porque o trabalho de vocês lá, a equipe econômica, está fazendo um trabalho assim surpreendentemente, né? No meio desse mundo que está pegando fogo, o Brasil é um exemplo, né? A economia brasileira é um exemplo para o mundo. Parabéns, viu? Obrigado, Pablo. Iwata, vamos lá. Vamos entrar um pouco no seu trabalho lá, né? No departamento. Como é que a secretaria está atuando, né? Para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras? Bom, Pablo, a Secretaria Especial de Produtividade hoje no Ministério da Economia, ela na verdade faz parte desse ecossistema de braços dentro do Ministério da Economia. Então a gente trabalha de maneira muito integrada com as outras secretarias e eu acho que aí a gente tem uma agenda extremamente consistente, extremamente constante e extremamente integrada. Então eu acho que a gente tem vários trabalhos específicos feitos na secretaria, mas eu queria salientar que tudo isso é um trabalho bem maior, bem mais amplo, feito dentro do Ministério da Economia, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, isso é muito importante frisar, e aí com isso a gente tem conseguido avançar em várias agendas. Então, por exemplo, a gente tem uma agenda muito próxima da Receita Federal hoje. Hoje a Receita Federal é um grande parceiro do setor produtivo, tem várias ações que eu posso descrever aqui para você, né, feitas pela Receita Federal, mas eu acho que notadamente uma que vem à cabeça de imediato é a questão da redução do IPI. Claro. Né? A gente teve aí uma redução do IPI de 35%, começou com 25%, depois o ministro Paulo avançou essa redução para 35%, e aí houve toda uma discussão em relação à proteção da competitividade da Zona Franca de Manaus, mas a gente conseguiu endereçar isso no último decreto, é o 11.182, que a gente traz a redução, né, consegue manter a redução de 35%, e aí, do outro lado, a gente traz uma proteção aí para em torno de 170 produtos, que são os produtos principais aí, praticamente toda a produção relevante da Zona Franca de Manaus. Então, olhando assim como exemplo, né, quais são os produtos que tiveram aí uma redução de IPI? A gente tem aí maquinários, brinquedos, automóveis, a parte de têxteis e móveis, então tudo isso a gente conseguiu reduzir, né? Trouxe aí o IPI para 35% a menos do patamar que a gente começou o ano. Quais são os produtos que foram mantidos, né, para os quais a alíquota foi mantida? A gente tem eletroeletrônicos, a gente tem motocicletas, bicicletas, a parte de informática, relógio de pulso. Então, com isso, são os produtos que são fundamentais aí, muito relevantes na economia de Manaus, e esses produtos a gente conseguiu manter a alíquota, a gente manteve a alíquota no patamar original. Em termos de impacto, essa redução de IPI, ela teve um impacto aí em torno de 15,6 bilhões de redução de arrecadação, então foram quase 16 bilhões de imposto que deixou de ser cobrado das empresas brasileiras. Em termos de impacto disso sobre o PIB, tem algumas estimativas iniciais que a gente tem feito junto com o IPEA, que estão dando aí um potencial de aumento do PIB da indústria em torno de 2% a 3%. Por ano e um crescimento potencial aí do PIB geral e da economia brasileira em torno de 0,5%. Interessante, muito importante mesmo, né? E já tem sentido, a indústria já está sentindo, né? Vocês têm esse feeling lá? Vocês percebem? Tem essa conversa com a indústria? Que a indústria, a gente já tem percebido que, notadamente, está se sentindo um pouco mais leve, né? A gente tem uma agenda muito próxima da indústria, a gente ouve bastante as associações, a gente ouve bastante, por exemplo, a própria CNI, tem sido um parceiraço nosso em várias frentes. Então, na própria questão da redução do IPI, foi muito importante essa interação com eles e a gente sente realmente que essas agendas têm sido muito bem recebidas pelo setor produtivo em geral. Tá. E como estão os projetos voltados para as micro e pequenas empresas e para a indústria também?
Bom, Pablo, este mês, inclusive, o mês de outubro, agora outubro de 2022, é o mês da micro e pequena empresa. Dia 5 de outubro foi o dia da micro e pequena empresa. Eu não sabia, que legal. Não, bem legal. A gente tem bastante coisa acontecendo para a micro e pequena empresa. Bom, primeiro, toda a proteção, né, a defesa, né, da micro e pequena empresa que o governo trabalhou intensamente na época da pandemia. Então, quando o Covid veio, você tinha uma preocupação da manutenção das empresas, então foram vários programas que nos possibilitaram passar pela pandemia, né? Acho que a previsão a estimativa era em torno de uma queda de 8%, 9%, né, do PIB brasileiro em 2020. Acabou que o PIB caiu 4,6%, foi uma queda extremamente expressiva, mas uma queda menor do que estava se prevendo. Muito menor. Pô, foi isso aí. E aí a gente atribui isso muito aos esforços todos, justamente para proteger o emprego e proteger as empresas. Olhando especificamente para 2 programas de crédito, o Pronamp e o PA, que a gente tem falado bastante nisso, durante o período da pandemia, só esses 2 programas foram 157 bilhões de operações de crédito. O que esses programas fazem exatamente? Bom, são programas direcionados à micro e pequena empresa, né? Um pedaço disso também vai para a média empresa, mas em torno de 83% desse crédito tem ido para os micro e pequenos empreendedores. Foram quase 1.100.000 operações 2020 e 2021, justamente nesse período aí de pandemia. Incrível. O que a gente está fazendo agora? Em 2022, você tem aí o período de retomada, a economia já está, os indicadores aí, como você está acompanhando, né? 15 semanas seguidas que a gente tem uma precificação do mercado para um crescimento ainda maior do PIB para 2022. Sempre revendo o PIB para cima. Sempre revendo para cima e a inflação a gente revendo para baixo. E deflação, terceiro mês seguido de deflação também, né? Maior deflação, se você pega a deflação de 3 meses, menos 1,32%, a maior deflação em 3 meses da série histórica. Nem eu apostava nisso, eu vou te falar que eu apostei, apliquei um pouco de dinheiro em inflação e estou perdendo dinheiro porque está tendo deflação. Ninguém apostava, acho que a última estimativa para o final do ano é 5,7%. Né? Louco, parabéns. A inflação menor do que a da Inglaterra, menor do que a dos Estados Unidos, menor do que a Alemanha, menor do que a França. Menor que o chinês. Exatamente. Incrível, parabéns. Exatamente. Isso é um golaço. Agora, em relação ao PEAC e Pronamp, nessa nova rodada, justamente para a gente ter a retomada do crescimento, a gente já está com 38 bilhões de crédito aí para esse segmento e aí quase 400 mil empresas atendidas. Tá. Inacreditável. Como é que funciona lá para o público entender lá? Como é que funciona? Vocês conversam com a indústria para ter as ideias? Como é que vem as ideias de como reagir para a indústria nesse ministério? A gente tem muita conversa com o setor produtivo, Pablo. Isso é importante frisar. Por exemplo, e algumas dessas conversas são inclusive instituídas aí em grupos de trabalho, iniciativas mais, eu diria, mais consolidadas. Um exemplo que vem na cabeça de imediato é o IMK. O que é o IMK? O IMK é a Iniciativa de Mercado de Capitais. Ela funciona, ela é coordenada pela Secretaria de Política Econômica, aí, pelo secretário Pedro Calmo, o secretário especial Rogério Boeri. E o IMK é justamente uma iniciativa que tem vários subgrupos, cada grupo você trabalha em um determinado tema. Por exemplo, marco de garantias. O novo marco de garantias foi uma medida extremamente, ao nosso ver, extremamente benéfica para o setor financeiro. Ele traz uma revolução e ela foi desenhada, ela foi gestada justamente dentro de um dos subgrupos dessa iniciativa de mercado de capitais. Veio da necessidade. O pessoal mostra a demanda, fala, precisa disso, vocês trabalham para resolver. Exatamente. Então, muitas coisas são para destravar a economia, né? Quando a gente fala eu até acho interessante esse ponto, porque quando a gente olha todo o trabalho que a equipe do Ministério da Economia, sob a liderança do ministro Paulo Guedes, tem feito, falando da questão da consistência, a gente tem sido muito focado tanto na austeridade fiscal, e os números estão aí, quer dizer, na verdade, olhemos para os fatos, para os números, não olhemos para as narrativas. A gente já tem hoje, por exemplo, o gasto público como percentual do PIB caiu de 19,5% para 18,9%. Isso nos últimos 3 anos. Então, esse é um indicador claro que o governo tem feito aí seu dever de casa. Em relação a políticas de melhoria do ambiente de negócio, né, várias delas, inclusive, saindo de iniciativas tipo IMK, ou conversas que a gente tem lá na Secretaria Especial de Produtividade. Mas a gente está fazendo um levantamento agora, neste momento, lá na Secretaria, de atos de melhorias regulatórias nas quais a CEPEC, né, a nossa secretaria lá, está envolvida. Pablo, são mais de 330 melhorias regulatórias. Eu não elenco aí somente as melhorias de cunho
legal, né, via medida provisória ou projetos de lei nos quais a gente tem apoiado, mas também de medidas infralegais. Então, tudo isso, quando a gente olha todo esse conjunto da obra, a isso que a gente atribui todas essas reprecificações de crescimento do PIB, né, consistentemente, toda semana a gente tem uma nova reprecificação sempre para cima e reprecificação para baixo da inflação. A questão do emprego também, você está acompanhando, né, batemos aí 8,9% de desemprego, 100 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, então a gente atribui a todo esse conjunto de medidas econômicas integrado, consistente, que o governo e aí muito o Ministério da Economia tem trabalhado. Aqui também é um trabalho contínuo, né? Desde o primeiro dia, né? Sem parar, né? Então, pois é, bastante intenso. Final que eu conheço Paulo Guedes, final de 7 dias por semana, 24 horas por dia trabalhando. Só pensa nisso, né? Inacreditável. Exatamente. Parabéns aí, Paulo Guedes, ministro. Bom, e o Ministério da Economia do Paulo criou a Subsecretaria de Economia Verde. Explica um pouco para o público o que é essa Secretaria Verde e que projetos que ela está promovendo. Bom, esse é um ponto bem interessante, porque quando você olha a participação do Ministério, eu vou chamar de Ministérios Econômicos, né? Hoje é Ministério da Economia, antes a gente tinha Ministério da Fazenda e Planejamento. Mas o nome ficou muito melhor, porque o Ministério da Fazenda, o povo brasileiro não entendia o que era. O Ministério da Economia fica claro. Não, e hoje é muito melhor ter tudo debaixo de um mesmo ministro. A gente consegue realmente avançar de forma muito mais eficiente, muito mais rápida. Sem dúvida. Quando a gente olha a participação desse núcleo, né, econômico na questão ambiental, certamente este governo que o Ministério da Economia tem se dedicado ainda mais, tem tido uma participação maior. E aí, com base nisso, a gente criou uma subsecretaria, né, de Economia Verde. A gente tem aí já tem um grupo bem montado, um grupo técnico extremamente capacitado. E a gente tem trabalhado, por exemplo, na questão do mercado de carbono. O mercado de carbono é um mercado que a gente estima algo em torno de 100 bilhões de reais até 2030, né, de potencial de recursos para projeto de preservação ambiental, florestal, de reflorestamento e assim por diante. E é uma regulamentação que primeiro a gente teve, o Ministério trabalhou no decreto 11.075, que é um decreto que traz aí um primeiro passo, desde 2009, foi o primeiro passo para você construir e instituir um mercado de carbono regulado no Brasil. E o Ministério da Economia, a equipe também trabalhou bem intensamente na regulamentação, contribuindo para o projeto de lei, o projeto 528, que está tramitando na Câmara, justamente sobre o mercado de carbono de uma maneira mais ampla. Então a gente trabalhou... Também misturando lá fora, outros países vão poder comprar aqui também? Essa é a ideia. E a gente tem hoje em dia está a discussão da regulamentação do que a gente chama do artigo 6, do Acordo de Paris. O que é isso, né? Quando você teve o Acordo de Paris, que aí você instituiu as metas de cada país em termos de redução de emissão, a meta do Brasil ficou em reduzir 43% das emissões com base em 2005. Era reduzir em 43% até 2030, 43%, e a gente intensificou essa redução, esse compromisso para 50%. Então o Brasil até 2030 tem que reduzir em 50% suas emissões com base em 2005. Aí, dentro do Acordo de Paris, você tem aí o instrumento do artigo 6. O que é isso? É justamente o instrumento que permite o trading, né, o comércio de crédito de carbono entre países. Seja entre empresas, a gente tem o artigo 6.4, o item 6.4 do Acordo de Paris, seja entre países, não são transações bilaterais, que é o artigo 6.2. Então, também nessa regulamentação, o Ministério da Economia, através da sua Subsecretaria de Economia Verde, vem se envolvendo. Aí são discussões junto com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem uma parceria muito forte também com eles, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Itamaraty. Então, são ações que têm andado de maneira bastante, eu acho que promissora, e o Ministério da Economia tem se envolvido bastante nessa discussão. Muito legal, porque quem gosta de falar isso aqui é o Emílio Surita, do Pânico aqui, da bigorna da realidade, né? Então você vê, agora com essa situação lá da guerra da Ucrânia, o pessoal lá começou a queimar carvão como se não tivesse amanhã, né? O preço do carvão bateu $200, disparou. O pessoal está mantendo as usinas nucleares, a Alemanha está mantendo as usinas nucleares que seriam desligadas agora em dezembro, né? Vão ser mantidas no ano que vem acesas, porque é a realidade, né? Está precisando de energia e não adianta. Então isso talvez beneficie o Brasil, imagino, né? Porque a gente vai ter crédito para vender, os europeus estão queimando carvão como se não houvesse amanhã por causa da guerra, e a gente está
aqui fazendo a nossa lição de casa e vamos ter mais uma receita, né? Vocês estão arrumando mais um dinheiro para o Brasil para ajudar a nossa economia. Não, concordo contigo. E nessa agenda de energia renovável, é importante também mencionar o hidrogênio verde. Porque o Brasil... O que é o hidrogênio verde? Na verdade, você tem a hidrólise para você... obter o hidrogênio, que é um combustível, uma fonte de energia, que inclusive você pode transportá-la. Mas de onde vem o termo verde? O verde vem justamente que para você obter o hidrogênio, você obtém seja de energia solar, seja de energia eólica. E o Brasil, em termos de energia solar hoje, a importância dessas duas fontes na matriz energética do Brasil só tem crescido. Então o Brasil vai se tornar já é uma grande fonte de energia renovável para o mundo. Então a gente enxerga no hidrogênio verde uma possibilidade do Brasil conseguir exportar energia para a Europa, por exemplo. Então, assim, essa crise que está acontecendo em alguns países, a partir daí pode surgir uma oportunidade excelente para o Brasil de exportação de energia limpa. Eu vi o ministro Paulo Guedes falando que acredita que vai ter investimento americano, né? Depois daquela história que o investimento offshore tem que ser perto e amigo. Que é o exemplo que ele deu. Se não adianta os Estados Unidos... A mudança de regra nos Estados Unidos, que foi anunciada pela Janet Yellen, que é ex-presidente do Banco Central americano e secretária do Tesouro atual, os Estados Unidos, para fazer investimento fora, vai ter que ser perto, não adianta investir em Taiwan, e depois lá a China ameaça entrar em Taiwan, para ir a Nancy Pelosi lá, que é a presidente do Congresso, tem que 35 caça e fica uma situação inviável. Então tem que ser perto e tem que ser amigo. Não adianta a Alemanha fazer um gasoduto para a Rússia, que depois eles brigam e estoura o gasoduto e acaba o fornecimento de energia. Então agora para os Estados Unidos investir fora, tem que ser perto e amigo. E eu vi o Paulo Guedes falando que acredita que vai ter bastante investimento dos Estados Unidos aqui em energia eólica, né? É isso aí mesmo? Perfeitamente. Não, o Brasil já é o quarto maior destino de investimento direto estrangeiro. Então, acho que esse é um dado super importante também. É um grande indicativo de tudo que a gente tem feito, do resultado positivo de tudo que a gente tem feito. Agora, essa coisa da industrialização e das oportunidades com esse novo redesenho aí do Friendly Shore e do Nearshore, a gente tem aí a oportunidade de trazer uma produção relevante de semicondutores, que são chips. Hoje em dia, você tem ideia, um carro desses novos, ele leva em torno de 1.400 chips. Né? Esses modernos. Esses modernos. Isso aí veio para ficar. Isso aí só tem de os mais modernos, até mais que isso. E estão lançando carro voador agora também, né? A China apresentou o primeiro carro voador. Tal. Pois é, então tudo isso são oportunidades que a gente enxerga de uma demanda cada vez crescente, cada vez maior, né? de chips. Sim. Então a gente está lançando, tem uma medida provisória, estamos em fase final aí de tramitação, que é justamente para a gente fomentar essa indústria de semicondutores no Brasil. Aí envolve a parte de pesquisa e desenvolvimento, a parte de fabricação mesmo do chip, a parte de design, a parte de empacotamento, de testagem. Então, assim, essa é mais uma medida que a gente está trazendo, né? O governo está investindo bastante nisso, já está inclusive previsto no orçamento para o ano que vem, né? do orçamento federal, que está no projeto de lei orçamentária, justamente esses incentivos, esse pacote aí para a gente atrair a indústria de semicondutores para o Brasil. O ministro está super animado com essa agenda, tem uma conversa constante aí com investidores internacionais, então é mais uma oportunidade que está surgindo para o Brasil à luz desse rearranjo geoeconômico, aí, geolocacional da produção mundial. Sem dúvida nenhuma. Inclusive os Estados Unidos, na semana passada, na primeira quinzena de outubro, né, proibiu, né, passou uma nova regulamentação proibindo a transferência de tecnologia de chips para a China e para os países asiáticos. Até a Samsung conseguiu um waiver para ficar mais um ano ainda recebendo a transferência de tecnologia. Então, para o Brasil, isso aí puxa vida, se vier a indústria de chip para cá, vai ser muito positivo mesmo, né? E você mencionou, então, dos projetos do mercado de carbono, né? Qual que é o potencial que você acha que o Brasil teria para esse mercado aí? Isso aí existem várias estimativas, dependendo do instituto aí que está promovendo, fazendo essa análise. A gente tem um número em torno de 100 bilhões de reais até 2030 mesmo. De potencial no mercado de carbono para o Brasil. Você tem... muito porque é pouco tempo também, né? É muito pouco tempo, é muito dinheiro em pouco tempo. Exatamente. Você tem o que a gente chama de mercado regulado, que é o mercado europeu, por exemplo. Então, o que acontece? Você tem as empresas que ela tem uma meta
de emissões. Então, ela tem que cumprir uma trajetória específica de emissões de carbono, né? Carbono equivalente. Então, e aí, o que acontece? As empresas que conseguem emitir menos, elas podem vender nesse crédito, né, de emissão para as empresas que acabaram emitindo a mais. Então, você tem esse trade aí de crédito de carbono, de mercado de emissões, que funciona no mercado regulado. Já no mercado voluntário, o que acontece? Você é uma empresa que tem um compromisso de descarbonização, então ela compra crédito de carbono de um projeto, por exemplo, de reflorestamento, né? E aí você tem toda a governança, a questão de transparência, para você acreditar aquela redução de emissões, e com isso a empresa que tem esse compromisso de descarbonização, ela cumpre. O Brasil hoje, ele tem, o mercado voluntário no Brasil já é bastante pujante. Com o decreto que eu comentei, o 11.075, você agora está instituindo o mercado regulado de carbono, e a gente vai consolidá-lo quando a gente tiver o projeto de lei que está tramitando agora na Câmara. Agora é isso, é em torno de 100 bilhões de reais potenciais até 2030. Muito bom. E vocês criaram o Monitor de Investimentos. Explica para o público aí o que é esse Monitor de Investimentos, como é que ele ajuda a aumentar, a trazer mais investimentos para o Brasil, a fazer os brasileiros investirem mais, os empreendedores. Conta para a gente um pouco desse projeto. Bom, o Monitor de Investimentos, na verdade, é um hub de informações. Então, você entra lá, gov.br/investimentos, você tem lá um portal, e com isso a gente tem listado aí todos os projetos aí já licitados, tanto de infraestrutura quanto de óleo e gás, no nível federal, e agora a gente está inserindo os projetos nos níveis subnacional, tanto de infra quanto de óleo e gás. E o Monitor de Investimento, ele mostra todos os projetos que já foram leiloados. Hoje em dia o Brasil tem em torno de 925 bilhões de investimentos previstos nos próximos 10 anos. Esses projetos estão listados lá no Monitor. Aquele negócio que o Tarcísio fala, que foi o Tarcísio que fez, né? Exatamente. Muito ali do Ministério de Infraestrutura, PPI, foi um golaço ali. Eu acho que daí também, o pessoal também erra o PIB por causa desse dinheiro que está entrando, né? Porque o PIB é consumo, investimento, gasto do governo, mais o saldo da balança, e os investimentos estão vindo, ninguém nem sonhava com tanto dinheiro, né? Tem a questão da quantidade de investimento, 925 bi projetados 10 anos. O Monitor de Investimento, ele também traz os projetos que estão em fase avançada de estudo. Então, são 370 bilhões de projetos, novos investimentos a partir dos projetos que ainda vão ser licitados. Então, o investidor estrangeiro ou nacional que ele esteja procurando, olhando novas oportunidades de investir nessas concessões, ele pode ir lá no Monitor, ele tem aí uma listagem do que está por vir. Agora, falando em relação ao investimento e o impacto sobre o PIB, Pablo, esse é um ponto, eu acho que é fundamental para a gente levar em consideração sobre o crescimento econômico que está sendo reprecificado, né? Como a gente comentou semana a semana. Todo mundo erra, todos os bancos, ninguém consegue acertar. O PIB sempre vem maior, né? Pois o FMI a gente sabe que sempre erra para baixo, parece que estão torcendo contra a gente. Mas até aqui no Brasil você vê todos os bancos, todas as corretoras, todo mundo sempre não conseguia entender de onde está vindo tanto dinheiro, né? Aí, vamos lá, quantidade e qualidade do investimento. Então, quando você olha, a gente está atingindo um patamar super expressivo, né, de investimento com proporção do PIB, mas você tem que ver também que é um investimento que ele é focado no maior retorno e menor risco. Você não tem mais os investimentos direcionados a estádio de futebol. Então, esses são investimentos de fato produtivos. Que a gente não está nem vendo o resultado disso aí, né? Que isso aí, a qualidade do investimento, a gente vai ver quando amadurecer. Exatamente. Então, é quantidade e qualidade. São investimentos escolhidos pelo setor privado, com análise criteriosa, rigorosa, e com certeza são investimentos que vão trazer retorno ainda maior do que investimentos que a gente teve no passado. Impressionante. E como é que você avalia o Fiagro, né, que já atingiu só esse ano, né, até o mês passado, setembro, 5 bilhões de reais em emissões, grande parte compradas pelo povo, pelas pessoas físicas. Conta pra gente um pouco do Fiagro para o público entender. Pois é, bom, eu sou super fã do Fiagro, foi uma iniciativa desenhada pela Secretaria de Política Econômica aqui do Ministério da Economia, junto com o Ministério da Agricultura. O Fiagro, o que ele traz para projetos, investimentos no setor agropecuário, e ele traz para o investidor do varejo um benefício muito, na verdade, igual ao que ele tem nos fundos imobiliários. Hoje o investidor tem a isenção lá do rendimento, né? 20% do imposto de renda sobre os rendimentos do fundo imobiliário. Sim. O Fiagro também possibilita isso também para o investidor de varejo sobre os investimentos aí do setor agropecuário.
Hoje em dia, se eu não me engano, são 45 fiagros listados, né, na B3. Aí você tem 3 tipos de fiagro, que é o fiagro imobiliário, que ele emula aí o que é o fundo imobiliário, né, o fundo de investimento imobiliário. De terras, né? De terras, galpões, fazendas, etc. Tá. Você tem um fiagro de recebíveis, que ele emula aí o que acontece aí as regras do FDIC. E você tem o fiagro participações, que aí já é emulando aí o que acontece nos fundos de participação, nos FIPs. Tá. Mas realmente o fiagro tem sido um golaço, né? Foi um golaço, aí são mais de 5 bilhões, como você comentou, captados. Isso de julho do ano passado para cá, porque você teve a lei do fiagro e depois... Foi quando a lei do fiagro foi? Isso, se eu não me engano, Pablo, foi final de 2020. Mas no meio da pandemia, o mundo pegando fogo e a gente mas a gente não deixou de trabalhar, não. Continuamos trabalhando, o governo continuou trabalhando intensamente para ajudar as empresas, para ajudar a população, mas também avançando nas reformas. Obviamente, a prioridade era salvar o país, diante daquela crise toda, mas a agenda econômica continua andando. Muito bom. Agora, o fiagro é um pedaço, né, uma parte, então é justamente para a gente trazer mais investimento via mercado de capitais para o setor agro. Agora, a gente não pode esquecer de tudo que tem acontecido também para a gente aumentar a captação de recursos para esse setor. O Plano Safra, agora nós estamos com 341 bilhões de reais para o Plano Safra. É o maior Plano Safra da história do país e ele é 36% mais, ele tem 36% a mais de recursos do que o Plano Safra anterior. Então são 341 bilhões de reais, muito focado inclusive no pequeno produtor, via Pronaf. Incrível. E a gente tem que focar também o que é importante na hora de que o agricultor vai tomar crédito. Garantia, ele precisa de uma de uma taxa melhor, e para isso, você conhece bem, que se você tem uma garantia, você acaba conseguindo uma taxa de um spread menor, e aí você consegue uma taxa melhor para o tomador. Nesse sentido, o que o governo tem feito? Se você olhar os últimos 4 anos, até setembro, o governo tem distribuído mais de 100 mil títulos de propriedades rurais ao ano. A média anual, antes de 2019, era em torno de 20 mil títulos. Desde 2019, o governo tem distribuído mais de 100 mil títulos. Então, assim, isso é título de propriedade, o proprietário tem lá a sua terra, né, devidamente escriturada, e com isso ele tem uma possibilidade de conseguir um crédito mais barato através de uma garantia. Né? E os irmãos do campo, né? O agronegócio carregou o Brasil nas costas durante a pandemia, então nada mais justo do que a gente valorizar, né, quem bota comida na nossa mesa diariamente. Estamos chegando perto no fim da entrevista aqui, mas eu queria rapidinho que você comentasse um pouco como é que você vê o resultado da medida provisória que dá isenção de imposto de renda para os investimentos estrangeiros no Brasil. Bom, primeiro eu queria reforçar a questão de medidas integradas. Tá. Né? Então, você tem de um lado todas as medidas de infraestrutura, aí você tem um monitor de investimento que é um hub de informação para você trazer transparência, e você precisa de financiamento. O que acontece? Quando você olha o investimento estrangeiro no Brasil, o investimento estrangeiro em renda variável, ações, por exemplo, ele é isento do ganho de capital. Então, o estrangeiro já não paga imposto de renda sobre o ganho de capital se ele comprar uma ação aqui de uma empresa brasileira. Ele também é isento do rendimento, por exemplo, de um título público federal. E também Venture Capital, Private Equity, também ele tem isenção. Qual é o resultado disso? Quando você olha a participação do estrangeiro em renda variável no Brasil, 53% dos ativos de renda variável estão na mão dos investidores estrangeiros. Metade do fluxo vem de fora. Vem de fora. Título público, 10, 11%, investidor estrangeiro. O que mais? Venture Capital, Private Equity está em torno de 71%. Então, por quê? Porque você tem todo o instrumento de isenção do imposto de renda para esses títulos para o investidor estrangeiro. Agora, quando você vai, por exemplo, a debêntures, tirando as incentivadas, mas debêntures comuns, ou você tem ali, por exemplo, letras financeiras, a participação do estrangeiro nesses papéis é menos de 2%. É bem pequeno. No caso de letra financeira é 1%. Mas de onde vem essa distorção? Justamente por conta desse primeiro grupo de papéis tem isenção do imposto de renda e o segundo grupo não. O que a gente está fazendo nessa medida provisória é justamente fazendo aí uma harmonização de tratamento tributário entre a renda variável e a renda variável mais títulos públicos e a renda fixa, a debêntures, né? Exatamente. Ótimo. Então a gente espera aí, talvez aí um inflow de recursos da ordem de 100, 200 bilhões mais de investimento. Exatamente. Muito bom. Obrigado pela presença ilustre aqui na Jovem Pan, viu? E você que está em casa, continue acompanhando a programação da Jovem Pan. Um forte abraço e vai, Torinho!
Vai, Torinho! Valeu! Realização Jovem Pan News.